Olha aí, pessoal, que resultado espetacular da direita lá na França. Ou como diz o pessoal aqui da grande mídia brasileira, a ultradireita, extrema direita aí. Olha que coisa impressionante. Na verdade, é o partido Reunião Nacional da Marine Le Pen, que teve aí 34% dos votos nas eleições legislativas francesas no primeiro turno. Então é importante lembrar que haverá um segundo turno aqui para a maior parte dos distritos franceses, mas não deixa de ser uma grande vitória para a direita lá na França e uma derrota enorme, monumental para o Emmanuel Macron, porque o partido dele ficou apenas em terceiro lugar e saiu como grande derrotado nessa história. Vamos conversar então sobre as eleições francesas, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante nessa forma, pode ter certeza disso, né? As eleições legislativas francesas aconteceram hoje, dia 30 de junho, dia que eu estou gravando este vídeo, e por enquanto a gente tem só as projeções, então estou trabalhando em cima das projeções, não sei quanto tempo que demora para o resultado oficial sair, mas todo mundo já está falando com base nisso aqui. Ou seja, tudo indica que o resultado vai ser bem próximo dos números que já foram apurados aqui, né? Então, o Reunião Nacional, que é o partido da ultradireita, como diz a turma aqui do site da Folha, né, teve 34% dos votos, né? Aí tem um outro partido aqui, que é o Nova Frente Popular, que é de esquerda, teve 28% dos votos, e a coalizão do Emmanuel Macron, que tem o título aqui de Ensemble, né? Não sei como é que pronuncia, teve 20% dos votos. Ou seja, teve muito menos do que o pessoal de esquerda e absurdamente menos que o partido da Marine Le Pen. Ou seja, isso aqui indica um fato de que o pessoal da França, o eleitor da França, está inconformado com o seu atual governo, né? Alguns pontos a esse respeito aqui. O primeiro deles é o sistema eleitoral lá na França, né? Aqui as eleições legislativas são distritais, então os deputados são eleitos por distrito, cada distrito tem o seu representante lá no parlamento. E aquele partido que formar a maior coalizão ali, ou tiver a maior quantidade de votos no parlamento, vai poder formar um governo, vai ter o seu primeiro-ministro, portanto, né? É um sistema, o semipresidencialismo, que o pessoal chama, né? Que é muito superior ao sistema brasileiro, obviamente. Quando você tem duas figuras no poder executivo, sendo uma delas o chefe de Estado, no caso o presidente, e a outra sendo o chefe de governo, primeiro-ministro, você tem uma divisão dos poderes. Isso é importante, ao contrário do lixo que nós temos aqui de modelo no Brasil, que tem a concentração de poderes nas mãos do presidente da República, que faz às vezes de chefe de Estado e chefe de governo. Além disso, o modelo distrital é muito interessante também, porque ele leva a representatividade real para todas as partes do país. E é muito mais fácil você cobrar o seu representante no parlamento. Pense, tipicamente no Brasil, o que acontece é que os deputados federais são mais relacionados às capitais, às grandes cidades, onde tem mais voto, onde a quantidade de eleitores é maior. Tipicamente, pequenas cidades, cidades do interior, não têm facilidade de chegar a um desses representantes e exigir alguma coisa. Quando você tem um voto distrital, legisladores distritais, é muito mais fácil fazer esse tipo de cobrança. O modelo francês, então, funciona dessa forma. Só que as eleições legislativas têm segundo turno na França, a não ser que um dos candidatos tenha 50% ou mais dos votos, né? Mais de 50%, 50 mais 1, né? Que é o caso da Marine Le Pen, que já foi eleita, ela é o principal nome do Reunião Nacional, embora se tudo sair como planejado pela ultradireita francesa, ela não vai ser a primeira-ministra, quem vai ser o senhor Jordan Bardella, que é o líder do Reunião Nacional, um cara de 28 anos só, realmente muito jovem. Talvez a Marine Le Pen prefira ser a presidente nas próximas eleições e fazer a dobradinha com o primeiro-ministro, né? Não sei se é a estratégia dela, mas ela já foi eleita no primeiro turno, então
tá tranquilo para ela, né? Agora, o segundo turno é disputado quando você não tem uma maioria absoluta de nenhum candidato, por todos os candidatos que tiverem pelo menos 12,5% dos votos, né? Então você pode ter aí até 4 pessoas concorrendo para um segundo turno, se cada um deles tiver exatamente isso aqui, 12,5% dos votos, né? Aliás, mais, né? Dá mais, acho que dá 8 concorrentes aí, mas é um cenário hipotético. Mas não é um segundo turno como a gente vê aqui no Brasil de 2 candidatos, podem ter mais candidatos. O que significa na prática, e é aí que vem a grande questão, que o Macron pode ainda perder muitos votos com o partido dele e a direita pode aumentar. Essas eleições aqui estão pulverizadas entre vários partidos. Mas se você imagina essa maioria aqui de votos do Reunião Nacional, isso tende a se repercutir no segundo turno. Então, tendo maioria, você garante o seu deputado distrital ali, independente dos votos dos outros partidos. Ou seja, a tendência é que realmente o Reunião Nacional aumente nas próximas votações, né? Sendo que grande parte aqui dos deputados do Macron não vão participar do partido dele, não vão participar do próximo turno, porque não alcançaram nem aquele mínimo. É uma situação bastante ruim para ele de forma geral, né? Agora, é importante analisar também os números do comparecimento dos franceses às urnas, né? Na verdade, nas últimas eleições legislativas de 2022, compareceram às urnas 47,5% dos eleitores aptos. Nas eleições deste ano, foram 67,5%, né? Uma participação semelhante àquela lá em 97, quando foi realmente muito alta. Ou seja, há um interesse grande por parte do eleitor francês em ver a sua vontade sendo representada no parlamento. E ao que tudo indica, estamos falando de pessoas que estão inconformadas com o atual governo, a forma como Emmanuel Macron e sua maioria na Assembleia Nacional Francesa, que é o nome do parlamento, representa na atualidade, né? Vocês se lembram, por conta das eleições para os eurodeputados, para o Parlamento Europeu, que demonstraram um resultado muito forte para a direita francesa, o Macron dissolveu o parlamento, convocou novas eleições e aí está o resultado, portanto, que era mais ou menos esperado de forma geral aqui, né? Então, se você olhar o que mais incomoda o francês hoje, fizeram uma avaliação desses pontos, né? Então, a inflação é o que é mais citado, 40% dos entrevistados aí, a criminalidade por 31% e o problema da imigração por 27%. Veja que a pobreza incomoda 25% das pessoas, né? Muito menos do que a inflação. É verdade, as pessoas sabem que mais importante do que combater a pobreza que existe é você combater a causa da pobreza futura, que é a desvalorização da moeda. Toda vez que você tem um processo inflacionário em um país, você tem um aumento da pobreza como consequência. Olha lá a Argentina, a pobreza chegando a quase metade da população. Por quê? Moeda depreciada, inflação galopante e, inevitavelmente, você tem esse tipo de cenário, portanto, né? Mas veja que temas econômicos e temas também relacionados à imigração são importantíssimos aqui e a criminalidade vem coroando todos esses fatores. Hoje o europeu, principalmente da parte ocidental da Europa, vai linkar a criminalidade com esses dois problemas. Problemas de ordem econômica, a população mais pobre, e problemas de ordem cultural, uma imigração, pessoas com uma bagagem cultural diferente, com valores diferentes, entrando no país assim como quase sem controle, sendo financiadas pelo governo para permanecer no país, e aí tendo todos os problemas que esse choque de cultura vai ocasionar, né? Então, quem defende mais essa posição hoje na política francesa é o partido da Marine Le Pen, não há dúvidas a esse respeito. O Macron até estava dando uma ensaiada à direita nos últimos tempos, mas parece que não convenceu o eleitor francês, não, né? O pessoal trata aqui o partido da Le Pen como sendo ultradireita, né? Falando que essa é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que a França tem a, entre aspas, ultradireita como a maior força no parlamento.
A verdade, contudo, é que não é exatamente assim. Tem muita coisa de socialismo e de esquerda no partido da Marine Le Pen. Também, o ponto que mais caracteriza ela como, entre aspas, ultradireita é a questão do nacionalismo mesmo, da anti-imigração em massa e tudo mais, que, no fim das contas, é algo muito caro hoje para o francês, que já olha com muita preocupação para a mudança na característica da sociedade francesa, né? O eleitor francês quer a França de antes. Essa é a verdade, não quer o que vai acontecer no futuro, eventualmente, se as coisas continuarem assim. Mas todos esses resultados, toda essa análise ainda é prévia, não estamos com os resultados efetivos do primeiro turno, acredito que não vai mudar muito em relação a isso, mas o que realmente vai acontecer de verdade é no próximo domingo, no segundo turno, quando esses números serão consolidados, e aí nós poderemos ver a força da direita francesa e a fraqueza do Emmanuel Macron em números já devidamente consolidados. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!